Nilson Dias é pastor da Igreja Batista do Calvário, em Rio Claro, há mais de 20 anos. Mas sua trajetória não se inicia ali. Pós-graduado em Grego e Novo Testamento, em aconselhamento pastoral, psicólogo com mais de 30 anos em atendimento clínico e pastoral, psicanalista com orientação lacaniana, escritor de livros como A Vida Como Ela É e Resgatando a Paternidade. Além de todo o trabalho que tem desempenhado em seu ministério, Nilson também é marido da belíssima Carla Dias e pai de 3 tesouros. Agora, na primeira Igreja Batista de Pirajuí, Nilson Dias. Amados, estamos falando sobre uma geração profética. Falamos um pouco ontem e eu vou falar um pouco de manhã sobre geração profética. Eu, de manhã, acordei pensando no que eu pregar. Eu fiz uma pastinha especial no meu iPad sobre algumas mensagens aqui, mas o Espírito de Deus, nessa manhã, pediu para eu falar com vocês sobre isso aqui, ó, a promoção do Eliseu, sobre a transferência profética do Elias por Eliseu. E eu quero hoje, nessa manhã, ministrar a você algumas coisas importantes sobre esse assunto. Agora, você tem que tomar uma coisa na sua mente. Quando Deus começa a manifestar de maneira profética numa igreja, e eu estou vendo que aqui está começando a acontecer isso com vocês, preste atenção que Deus vai começar a dar sonhos às pessoas. Dar sonhos. Vão vir sonhos. Porque o texto de Joel 2,28 fala assim, ó: acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, os velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Fique atento a isso, porque gente que nunca sonhou e nunca lembrou, vai começar a sonhar, vai começar a lembrar. Essa noite aconteceram algumas coisas. A minha mulher teve um sonho profético muito interessante, me contou agora de manhã. A Rita teve um sonho comigo à noite, muito terrível também. E eu sempre tenho muitos sonhos. E eu sonhava, e a minha mulher, o que ela faz? Ela acaba gravando o que eu falo à noite. Graças a Deus não tenho um amante, que não estava ferrado. Porque na noite você fala, você tem uma amante, começa a falar o nome dela em vez dela, da sua mulher, apanha, acorda morto. E aí eu falava assim, bem forte, bem alto: conserta isso, conserta isso, conserta isso. E aí eu falava em línguas, ela gravou alguma coisa, mas dá pouco para entender. Presta atenção nisso. O movimento profético traz a ativação de sonhos, de visões, de sensações, de discernimento e de percepção de onde o inimigo está atuando e está agindo. Preste atenção nisso, tá? Porque são manifestações típicas do agir profético de Deus sobre uma comunidade, uma igreja. Porque os sonhos ficam adormecidos. Aí adormece, as pessoas não lembram mais de nada. Mas no despertamento profético, Deus começa a trazer à tona essas coisas. E são coisas maravilhosas. Não vou falar sobre sonhos hoje, tá? Mas no tempo de Eliseu e de Elias, conforme nós estamos aqui em 2 Reis 2:25, havia uma escola de profetas. Escola de profetas. Deixa eu ver se eu acho que primeiro, não, é 2 Reis mesmo, 2. Não é bem esse texto. Eu vou tiver feito isso mesmo, deixa aí. Havia uma escola de profetas, que as pessoas eram treinadas para serem profetas. Então, você vai ver que Elias e Eliseu eram juntos, depois tínhamos o Geazi. Você vai ver que Daniel, Ezequiel, Jeremias são pessoas contemporâneas dos mesmos tempos, que andam quase nos mesmos tempos.
e profetas também, menores e maiores. Deus tinha escola de profetas porque era o local pelo qual Deus falava ao povo através do profeta. O que é um profeta? O profeta não é aquele que fala línguas. Qualquer um pode falar línguas. O profeta não é aquele também que tem um dom da profecia. O dom da profecia é um dom do encorajamento. O profeta é aquele que tem a visão do alto, aquele que enxerga as coisas do alto, aquele que tem a comunicação direta de Deus para com a terra, aquele que fala inspirado por Deus para com a terra. O profeta, ele tem visões de Deus, ele tem revelações de Deus. Ele implanta sobre a igreja uma ativação e um pensamento, um sentimento profético sobre trazer a palavra de Deus pura e santa, o conserto, a comunicação com o povo. E nessa geração profética, pode colocar o meu PowerPoint aí, nessa geração profética que a gente vai ver aqui bastante, né, no tempo de Eliseu e de... pode ir para frente. O que nós vamos... Bill Johnson, que é o pastor da Bethel Church, na Califórnia, disse: eu posso ter a influência que a excelência torna possível, ou posso trocá-la pelo meu desejo de ganho pessoal, mas não posso ter os dois. Vou repetir a frase dele. Eu posso ter a influência que a excelência torna possível, ou eu posso trocar essa excelência pelo meu desejo do ganho pessoal, mas não posso ter os dois. É impossível os dois conviverem juntos. É impossível isso. O que eu quero afirmar com isso? Quando eu fizer assim, você põe para frente o PowerPoint, tá? O que eu quero fazer para isso? Eu quero dizer com isso que muitos homens de Deus começam uma jornada com Deus e com homens de Deus, mas não ocupam o lugar do homem de Deus, porque nesse meio tempo eles se perdem. E eles se perdem justamente numa palavra que chama atenção para todo mundo, que é a motivação. Eu digo sempre lá e repito aqui para vocês que o mais importante, gente, não é o que nós fazemos no reino. Enfie isso em tua cabeça. O mais importante não é o que nós fazemos no reino, nem o quanto fazemos no reino. O mais importante é a motivação pela qual nós fazemos isso. Deus não nos julgará pelo que nós fizermos, mas Deus nos julgará pela motivação com que fazemos as coisas. Você vai ver isso na Bíblia em vários lugares. Não é meu tema de manhã. Mas você verá que eu posso dar um copo d'água em nome do Senhor e ser galardoado. Mas eu posso expulsar demônios, falar línguas e profetizar, e Jesus dizer assim para mim: não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Então, isso tem que mudar a nossa vida. Não é o que eu faço que é importante, mas é a motivação pela qual eu faço. Qual a minha motivação? Aparecer, engrandecer, ganhar glória, ganhar elogio, ou qualquer coisa, ou uma promoção às custas do que eu faço, ou a minha motivação é a glória de Deus? Como que eu sei quando é ou não é a minha motivação? Quando eu reclamo. Ninguém me elogia, ninguém me aprecia, ninguém vê o que eu faço isso, ninguém olha para mim, eu canto, eu prego, ganhei almas para Jesus, batizei tantas pessoas, e as pessoas não estão nem aí para aquilo que eu faço. Meu Deus, será que as pessoas não estão vendo o que eu estou fazendo? Bom, se eu estou fazendo para Deus, eu não preciso de elogio do homem. Nosso problema é esse. Nós queremos o elogio do homem e queremos a apreciação de Deus. Ou é uma coisa ou é outra coisa, queridos. Então, ter a consciência de que no fim de tudo Deus vai me julgar, porque eu fiz para Ele, por Ele, pelo poder dEle, e eu receberei a honra na eternidade por aquilo que Ele fez. Se alguém na terra elogiar e honrar e fizer qualquer coisa, aleluia, mas isso vai para Deus porque foi Deus que fez. Toda a honra que eu recebo, eu transfiro para Ele. Todo elogio que eu recebo, eu transfiro para Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então é a motivação. Então você vê, tem o Elias, nós falamos ontem à noite sobre ele. Nós temos o Eliseu, que ele lança sobre a capa, sobre Eliseu, para que ele seja um profeta substituto. E depois do Eliseu, nós vamos ter um outro substituto, que é o Geazi. Mas o Geazi não encarna a carreira de profeta, porque o Geazi tem um problema com motivação. Quando Deus cura
quando Deus cura o Naamã, e o Eliseu não quis a motivação e não quis a glória, não quis os presentes do general Naamã, o que faz o Geazi? Vai atrás e mente, e engana, e diz, onde está o teu senhor Eliseu? Ele está muito ocupado numa reunião de profetas lá, não pôde vir, mas ele me mandou vir e pediu a capa, a prata e o ouro. Legal, toma, leva para você, entrega para o Eliseu. E ele mentiu, escondeu, e Deus revela para Eliseu do que ele tinha feito. A ponto de ficar leproso, e quem fica leproso não pode ter convivência na comunidade, porque contamina o outro. Então, nós vamos ver claramente a motivação do Geazi. Ele não substitui. Por isso que ministério não é carreira, é vocação. E por isso que motivação tem a ver com o quanto você vai caminhar longe. Falei ontem e repito, 80% de líderes que começam o ministério acabam mal. Acabam mal. Por muitas questões. E uma delas é a sua motivação. No meio do jogo, perde a motivação, que é a glória de Deus, e começa a incorporar na sua vida outras coisas, como riqueza, como prestígio, como poder, e tantas coisas mais, e perde a essência, e perde o movimento, e perde o destino que Deus chamou para a sua vida, o propósito que Deus chamou para a sua vida. Vamos lá. Eu coloquei mais uma frase aqui. Se quiser deixar só o PowerPoint, pode deixar. Isso. Você já pensou em perseguir um homem de Deus para viver à sua sombra e ter a autoridade que Deus lhe deu, sem inveja, sem competição? Não há como nós crescermos e não há como nós termos um movimento profético se nós não tivermos esse pensamento de perseguir uma unção, de olhar por uma unção e dizer, eu quero essa unção para a minha vida, com a motivação correta, tá? Já falei sobre motivação, então daqui é importante, quando eu falar de unção, eu falo de motivação. Não há como nós não termos isso se nós não perseguirmos uma unção. Se nós não olharmos e falarmos assim, eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu desejo partilhar desse mover na minha vida. Já pensou em perseguir esse homem e ter essa unção? Grandes movimentos de avivamento acabam porque a competição, a inveja, a ciúmes. Lendo sobre avivamento, o avivamento cresce à medida que há uma perseguição externa. A história mostra isso. Toda vez que há uma perseguição de fora para dentro, ele cresce. E quando ele acaba? Quando não há perseguição de dentro para fora. Ou melhor, quem acaba o avivamento é a própria igreja. Porque começa a haver competição, quem tem mais unção, quem é mais poderoso, quem canta mais, quem toca mais, quem prega mais, quantas almas eu ganhei, quantas almas outro ganhou, quantas almas eu evangelizei. E quando se torna uma competição, não um compartilhamento, eu estou perdendo a essência, porque Deus só opera na unidade. Você tem que enfiar isso em tua cabeça, Deus só opera na unidade. Se não há unidade de propósito, Deus não pode operar. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Pai, eu quero que eles sejam um. Para quê? Propósito. O mundo creia que tu me enviaste. Então, quando começa a haver um problema de unidade, Deus tem que decepar, Deus tem que tirar. É como um câncer. Se Deus não tirar, não há prosperidade. Porque em Atos 5, na igreja primitiva, acontece aquela cena pitoresca da morte de Ananias e Safira. Porque foi o primeiro caso de corrupção na igreja. Ou Deus tirava aquilo, e nós não vamos entender muito por que ele matou Ananias e Safira e não matou um monte de gente depois. Por que Deus matou Ananias e Safira naquele momento? Porque ali era a unidade preservada era arriscada. Então, quando você tem um grupo que você está caminhando e um começa, mas eu não creio assim, aí eu não quero assim, acho que a igreja não vai para esse canto, porque tem gente que acha que é pastor da igreja. Deus deu a visão para o pastor, ele acha, mas não é bem assim que Deus falou para mim, mas Deus vai falar com você, cara pálida. Deus vai dirigir-se ao anjo da igreja. Toda vez que Deus dirigir-se a uma igreja, vai ser ao anjo da igreja. E se alguém falar, mas Deus falou para mim algo diferente, Deus não falou algo diferente, porque Deus vai falar ao anjo da igreja.
Quando começa a haver uma divisão e uma contenda e uma separação, não há prosperidade de ministério. O ministério avança quando a gente está em unidade de propósito. Existe uma unidade na diversidade. Unimos-nos nas coisas essenciais e principais. Divergimos em coisas secundárias. Vai colocar ar-condicionado aqui ou no meio? Eu quero aqui. Eu quero no meio. Vamos brigar por causa disso. É uma coisa secundária. A gente tem que entender isso. Então, todo avivamento acaba quando para de haver comunicação, compartilhamento e passa a haver perseguição dentro da própria igreja. Os próprios evangélicos se destroem a si mesmos. Tem um site aí que eu não sigo mais, porque um dia desse ele publicou um monte de coisa aí, e eu fui lá e meti a boca nele, chama-se Fuxico Gospel. Todo mundo sabe que tem esse site, todo mundo gosta de ver esse site. Porque tem a Sônia Abraão e o Capeta Abraão da igreja. E é um cara estranho, esquisito pra caramba, que ele denuncia todo tipo de pecado. E todo mundo vai entrar lá e fala, crentaiada, crentaiada. O que eu ganho de ver uma coisa dessa? A unidade não é preservada. Quando Noé ficou pelado dentro da moita lá, no quarto dele, entrou o cão, tem que ser o cão, né? Entrou o cão, viu o pai pelado e fez o quê? Contou para todo mundo. E o Sem e o Jafé viram o pai pelado e fizeram o quê com ele? Cobriram. O Noé pecou? Pecou, bebeu demais. Mas que pecado foi pior? Do filho que sai para falar para todo mundo que o pai estava pelado. Então tem gente que não consegue ver a nudez do outro. Logo sai contando para todo mundo. A fulana brigou com o marido lá na igreja. Você nunca brigou com seu marido? Não, briguei, mas não na igreja. Gente, por favor. Todos nós temos telhado de vidro, queridos. Tá? Desejo de imitação. O que é um desejo de imitação? É o desejo de você ter, de carregar a graça que o outro tem. Você olha para aquela pessoa e você quer carregar essa graça que ele tem. Não é inveja. É o desejo de carregar a graça que ele tem. O desejo de ser usado por Deus. Agora há poucos dias morreu uma das pessoas que mais influenciaram uma geração toda, que é David Titus. Morreu de câncer. Uma mulher que influenciou o mundo, gente. Que mudou a maneira de sentar-se à mesa. Quantas mulheres não se inspiraram na David para fazer o que tem fazendo hoje? Esse negócio do amor à mesa que surgiu no Brasil veio dessa mulher. E no Brasil hoje temos um monte de gente que faz o amor à mesa. Mas por que faz isso? Porque se inspirou numa mulher como essa. Há homens que são inspiradores. Carlito Paz é um inspirador. Outros homens foram inspiradores, mas perderam a inspiração. Caio Fábio. Mas homens que são inspiração. Hernandes Dias Lopes é um grande homem, uma inspiração para a pregação expositiva no Brasil. O tio Nico, bom, deixa quieto. Mas tem muita inspiração. O teu pastor pode não ser famoso, mas ele pode ser sua inspiração, deixa lá. Não importa se o cara é famoso ou não é famoso. Importa se o cara é uma inspiração para você. Porque inspiração não tem a ver com sucesso, tem a ver com caráter, dignidade. Você pode se inspirar no teu pai, no teu pastor, no teu líder. Pô, eu quero ser como essa pessoa. Todos nós estamos inspirando alguém em certo momento da vida. Todos nós estamos deixando uma marca em algum lugar da vida. E o Eliseu começou a seguir o Elias e começou a perseguir e começou a ver a sombra da autoridade de Elias sobre a sua vida. E a Bíblia vai falar que Eliseu fez tudo com excelência. Você vai perceber que Eliseu fez o dobro do que Elias fez. Ele recebeu a porção dobrada e a história conta que o dobro dos milagres de Elias foi feito pelo Eliseu. Uma das coisas mais interessantes na vida é quando uma liderança prepara uma outra liderança para assumir o poder. Eu estou fazendo isso aqui em Rio Claro. Eu estou treinando uma nova geração. Eu estou treinando, porque o povo de Deus saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto e todo mundo teve que morrer, porque não tinha visão do Moisés. Então Deus foi matando um, matou outro, tirou um, tirou outro, para levantar uma nova geração que cresça naquilo. E surgiu uma nova geração, e está surgindo uma nova geração.
Agora há poucos dias na igreja, um casal foi embora, mandou uma mensagem para mim e disse, nós não nos adaptamos a uma igreja com fundo preto, que tenha luz na frente, que tenha gente fazendo ativação profética, dançando. Não gostamos muito na hora do culto, o louvor, a luz meio apagada. Nós não gostamos muito disso, achamos meio estranho. Eu disse, você deveria se preocupar se o conteúdo da mensagem mudou. E não a forma de culto. Agora, você quer que eu atraia essa juventude hiperativa, conectada, no Facebook, em tudo na vida, essa geração que sabe tudo, sem aprender nada. Eu fiz curso de datilografia. Vocês nem sabem o que é isso. Quem fez aqui, levanta a mão. Só velho. Só velho. A moçada hoje pega um celular, digita com 2 dedos. Eu fazia com 10 dedos. A, S, D, F, G, H, J, K, L, C, A, S. Tudo eu já fazia. Eu digito sem olhar na tela. A molecada hoje faz com 2 dedos. Eu tenho que ficar catando milho para digitar uma coisa no WhatsApp, gente. Eles fazem assim, ó. E faz um texto enorme. Eu digo, Deus, eu sou burro. Sabe por quê? Porque uma nova geração conectada. Aí você põe um culto com hino do cantor cristão, você põe um culto com órgão, gambite, você põe um culto, aí vai ter meia dúzia de gato pingando, parecendo um campo de centeio só de cabelo branco e os ovos nas drogas. Vai ficar igual o pastor Mário lá, cabecinha branca lá. Cabecinha branca é que tem dinheiro, viu? Já dizia o profeta. A veinha lá. Agora presta atenção, uma coisa importante. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele prepara uma geração. E o que ele diz para os seus discípulos? Vocês vão fazer obras maiores que eu faço. O que Eliseu fez? Obras maiores que Elias. Jesus não ficou com ciúme assim, irmão, eu vou subir ao Pai, mas eles não podem me superar. Tem gente que tem medo do liderado, porque acha que o liderado pode ser melhor que ele. Os nossos liderados vão ser melhor do que a gente. E eu vou dizer por quê para você. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou com um martelo na minha mão. Eu estou com uma rocha na minha frente. Eu pego esse martelo e bato durante 30 anos. Eu estou nessa igreja há 34 anos. Eu bato 34 anos nessa rocha todo dia para ela partir no meio. Eu morro e ela não parte no meio. Chega o meu substituto, pega o martelo, bate uma e a rocha abre no meio. Vou te perguntar, de quem que é o trabalho? O rapaz vai dizer, eu sou melhor do que ele, porque com uma eu derrubei, e ele com 500 mil não derrubou. Por que ele derrubou com uma? Os que vêm da gente preparam o ambiente para ser melhor. Então, quem assumir essa igreja daqui a 40, 50 anos ou 30 anos, sei lá o tempo que for, vai estar uma igreja melhor do que está. Não é porque o anterior foi ruim, não. Porque o anterior preparou o caminho para esse momento. O ruim é quando o anterior, ele destrói o ambiente. E a igreja fica pior do que era. Quando o doutor Reinaldo foi embora do Calvário, ele ficou lá 34 anos, trabalhei com ele muito tempo, do Calvário, alguém teve um sonho com a igreja, e viu que a igreja estava fechada com tábuas e pregadas com pregos, e dizendo, a igreja depois do doutor Reinaldo vai fechar. O cara não cria que Deus poderia agir naquela igreja, apesar do doutor Reinaldo, e Deus agiu. Quando eu for embora dessa igreja, um dia eu vou, ou por arrebatamento, ou por morte, ou qualquer coisa, não sei o que vai acontecer no meu futuro, alguém vai assumir e dizer, puxa, que igreja gostosa, que ambiente profético tal. Ninguém viu o que foi feito em 34 anos. Então, o que é um líder? O líder, ele prepara alguém para ser melhor do que ele. Para ser mais responsável, para ser mais exato, para ser mais ungido, comprometido. O líder prepara alguém e não tem ciúmes. Quando alguém chega no púlpito, prega e diz, que mensagem maravilhosa. Porque Paulo dizia, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é João? Ninguém é ninguém, nós somos apenas servos de Deus. Ponto. Quando começa a haver
um formigamento para que, eu gosto daquele que prega, daquele outro que prega, eu não gosto, porque um prega, não, gente, Deus fala com qualquer um, Deus usa o que quer usar, até a mula ele usa, até um corintiano ele usa para pregar. Desculpa falar, estou muito ungido nessa manhã. A outra coisa importante, 1 Reis 19, 21, põe lá. Antes de a gente suceder, eu vou chegar na mensagem, tá? Estou só dando um preâmbulo. Antes de Eliseu suceder, tem uma coisa que acharam, 1 Reis 19, 21. Eu tenho defeito pra caramba na vida. Tenho qualidade. Mas o meu defeito principal é não ter muita paciência. Não sei se vocês perceberam isso. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira de arado para fazer fogo e assar carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias e o servia. Se você quer substituir um homem de Deus, seja o seu ajudante. Ninguém é alguém na vida sem antes ser ajudante de alguém na vida. Um técnico é técnico porque um dia ele foi auxiliar. Um pastor é pastor porque um dia ele foi seu auxiliar. Ele serviu. A Bíblia diz que Eliseu serviu Elias. A Bíblia diz que o Josué serviu a Moisés. Eu servi durante 12 anos do Dr. Reinaldo. Até o sapato dele eu amarrava. Até colocar salada no prato dele eu colocava. Eu ajudava, ele tinha dificuldade, ele teve AVC, eu carregava as malas dele. Ele ia pregar em algum lugar, eu ia com ele muitas vezes, e eu carregava a mala dele, pegava a Bíblia dele. Ele não sabia alguma coisa, caiu o papel no chão, eu pegava o papel na mesa. Depois de 12 anos eu assumi a igreja, mas eu fui servidor dele. Hoje o cara quer assumir um lugar, mas não quer servir. Ele quer chegar, sentar na janelinha e ter ar-condicionado. Mas não paga o preço e ficar na insolação que nós estamos aqui hoje. Vocês são heróis. É verdade, irmãos. Então, se você quer suceder alguém na vida, seja um ajudante. Sirva no que for preciso. Vou levar água para o pastor. Vou colocar o microfone no pastor. Vou tirar o microfone do pastor. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Outra coisa. Antes do Eliseu seguir Elias, ele tinha uma herança com a sua família. Ele tinha a 12ª parte do rebanho. O que ele faz com isso? Ele vai lá, pega o seu rebanho, mata, distribui para as pessoas e vai servir Elias. O que quer dizer isso? Destrua as pontes do passado. Não tem mais retorno à velha vida. Não tem mais retorno ao Egito. Destrói o que te prendia ao passado. O que você fazia, quem você era, o que você gostava. Quebra tudo isso. Não tem mais contato entre presente e passado. Por quê? Porque Satanás gosta de pontos de contatos. Ele não tem acesso direto à sua vida. Mas se houver um ponto de contato entre você e ele, é aí que ele te pega. Você tem que romper pontos de contato. Não é a mensagem de hoje. Volta ao PowerPoint. Agora eu vou mostrar para você os estágios para essa porção dobrada sobre a sua vida. Aqui, ó. Eu gosto desse texto de Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não vai trabalhar para gente obscura. Um homem habilidoso em seu trabalho vai ser promovido. Lá no emprego que você trabalha, onde você serve, se você é habilidoso, caprichoso, honesto, correto, daqui a pouco você vai ser gerente na sua empresa, ou na empresa que você trabalha. Mas se você for terrível, se você for mocosador de serviço, se você não tiver interesse com as coisas, você vai trabalhar para gente obscura. Pensa nisso. Pode ir para frente. A chave para a promoção é a honra. A chave para a promoção é a honra. Você quer ser promovido? Não vou falar sobre isso, mas eu tenho falado muito em Rio Claro sobre a cultura da honra. Como a cultura da honra favorece o avivamento.
como a cultura da honra faz com que nós tenhamos avivamento e preservemos o avivamento. Honrar quem? Honrar nossos líderes, honrar os que estão acima de nós, no patamar da gente, abaixo da gente. Honrar marido, honrar mulher, honrar pai, honrar mãe, honrar amigos, honrar pessoas, honrar. Não vou falar sobre honra com você, a gente pode falar depois, se for preciso, mas a cultura da promoção é a honra. Pode ir para frente. Eliseu, servidor de Elias, pode ir para frente. Então você precisa passar, agora eu vou entrar. Passar por 4 ambientes proféticos para receber essa porção dobrada. Você está pronto? Aperta o cinto. Primeiro ambiente que você precisa passar é passar por Gilgal. O texto bíblico vai dizer que Elias e Eliseu passaram por Gilgal. A Bíblia vai dizer que eles começam a caminhar e eles dizem, se você caminhar comigo e for por onde eu for, você vai ter a porção dobrada sobre a sua vida. E o primeiro estágio é Gilgal. Gilgal aparece na Bíblia algumas vezes, mas as duas que eu mais gosto é em Josué 4 e Josué 5. Quando o povo saiu do Egito, o povo chegou na pedra de Gilgal e o povo não tinha circuncidado. E a circuncisão era uma aliança que o garoto fazia ao 8º dia de vida, cortando a ponta do seu prepúcio, o seu órgão sexual masculino, para sangrar. E com esse sangramento mostrava que ele tinha uma aliança com Deus. E o povo saiu do Egito e não teve a circuncisão. Chegaram em Gilgal, e o que acontece em Gilgal? O povo estava sem circuncisão. Deus disse, ou você circuncida esse povo, ou eles morrem. O que é Gilgal? O primeiro passo para a gente chegar e ter essa porção dobrada na nossa vida é nós termos uma nova aliança com Deus. É nós termos um novo nascimento. Não há porção dobrada sem novo nascimento. É nós rompermos com o passado. É nós rompermos e esquecermos o passado. O termo grego para Gilgal é revolver, rolar, afastar. Afastar tudo aquilo que impede a circuncisão ou a minha intimidade com o Senhor. O caso da aliança era para que eles pudessem ser um povo peculiar e particular de Deus. Então Deus fazia isso para que o povo pudesse ter uma aliança com o Senhor. Era uma unidade que o povo tinha com o Senhor. Então não há como promovermos no reino de Deus se nós estivermos presos ao passado. Se nós estivermos amarrados e não afastarmos das nossas vidas tudo aquilo que impede conserto. Volto a dizer, não há avivamento sem conserto. Não há renovação sem conserto. Não há poder de Deus sem conserto. Tudo começa com o conserto. É o caminho mais longo, mas é o caminho seguro. E Deus nos chama para o conserto. Então afasta, rompa com tudo que impede o agir de Deus em sua vida. Saiu de Gilgal, eles vão para Betel, caminham para Betel. E Betel está lá em Gênesis 28, 16 a 22. Betel é casa de Deus. Depois de você nascer de novo e romper com o passado, você precisa ir para Betel. E a Betel é a experiência que você tem com Deus vivo e verdadeiro. Gilgal é a aliança que você faz com Deus. E Betel é você ver Deus face a face. É você deitar e dormir e sonhar com Deus e acordar e dizer, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Betel é o contato íntimo que você tem com Deus. Betel é o lugar de casa de Deus, é o lugar de pertencimento. É o lugar onde nós vemos a face de Deus. Nós buscamos a Deus e nos encontramos com Deus e temos uma experiência transformadora de vida. Tem gente que fica só em Gilgal. Eu tenho uma experiência com Deus em conversão, mas nunca mais teve uma experiência real com Deus na sua vida. Uma experiência modificadora. Ou, há 20 anos atrás, eu fui numa reunião de oração, e Deus falou, Deus operou, e eu chorei muito, e depois disso, nunca mais tive. Não, as experiências devem ser diárias com Deus. Deus quer nos trazer todos os dias de experiência. O Betel tem que fazer parte das nossas vidas. Se nós não tivermos uma experiência com Deus diária, o nosso fogo perde o poder, não aquece mais. Precisamos ter a experiência lendo a Bíblia, orando, jejuando, adorando,
intercedendo, buscando, num carro, de repente começo a falar línguas estranhas. Ou estou no banheiro tomando banho e de repente Deus me visita. Ou estou em qualquer lugar, Deus toca no meu coração. Ou alguém está pregando e Deus traz uma revelação para a minha vida. E em qualquer momento Deus quer trazer um Betel para a sua vida. Ninguém vive com Deus sem uma experiência contínua e constante com o Senhor. As minhas maiores experiências com Deus são na sua palavra. Quando eu a abro para ler, Deus fala comigo, me traz uma paz no coração. É uma experiência com Deus. Eu tive agora, semana passada, no culto, domingo à noite, uma experiência gostosa. No fim do culto, enquanto pregava, comecei a pregar uma mensagem que Deus me deu espontânea. Comecei a pregar, eu saí pelo povo para andar. E parei num casal e numa garota no meio, comecei a orar com ela, comecei a falar e profetizar, e comecei a falar que Deus havia escolhido desde o ventre materno, e a mulher começou a chorar, e depois descobri na semana que a menina era adotada. E eu falava de adoção, e a menina era adotada, e nem sabia que ela era adotada. Ontem, quando eu orei com o garoto aqui, o Vitor, né? Eu não sei nada do garoto. Nada. Nunca vi nem mais gordo nem mais magro. Mas ontem Deus mandou orar por ele e falar com ele. Alguém me contou? Não. São experiências com Deus. E são experiências que te enriquecem a tua comunhão com Deus. Que enriquece a tua intimidade com o Santo. Precisamos de Gilgal, novo nascimento, romper com o passado. Mas precisamos de Betel, de experiências constantes com Deus. Para frente. Eliseu sai de Gilgal, Betel e vão para Jericó. Essa é a pior experiência. Porque enquanto Gilgal é novo nascimento, enquanto Betel é experiência, Jericó é tratamento. O povo teve que rodear Jericó 7 vezes a semana em silêncio para que caísse aquilo. Você acha que você ser um homem usado por Deus não vai te levar a Jericó para ser um lugar de tratamento em sua vida? Todos nós temos que ser tratados. O homem que não é tratado por Deus, não é lapidado por Deus, ele nunca vai ser um homem grandemente usado por Deus. Porque ele não passa de um bruto irracional. É um cara destemperado, uma pessoa destemperada. Uma mulher que profetiza para todo mundo, mas se alguém repreender ela porque interrompeu o pastor no culto, ela estribucha, vai embora da igreja e leva meia dúzia com ela. Porque ela não é tratável. Ao mesmo tempo que eu tenho dons, eu tenho que ser tratado. Quem que é a pessoa na minha vida que mais que bate em mim? É a minha mulher. Vocês acham que eu gosto? E de vez em quando sai um arranca-rabo em casa. Porque eu sou colérico e ela é sanguínea. Então imagina o colérico e o sanguíneo vivendo junto. Sai faísca dia sim, dia sim, dia sim. Por exemplo, eu não cozinho com ela e ela não cozinha comigo. Às vezes que fomos cozinhar junto, acabou o almoço. Porque ela quer fazer do jeito dela e eu quero fazer do meu jeito. Então um dia eu disse, quando você cozinhar, você cozinha. Quando eu cozinhar, eu cozinho. Você não se mete aqui, eu não me meto aí. E agora dá uma paz. É uma paz. Porque dava se quisera. Por quê? Porque é lugar de tratamento. É lugar de Deus lidar com nossa paciência. Lugar de Deus lidar com nossa perseverança. Deus às vezes bota na sua vida uma pessoa chata pra caramba. Só para tratar com você. Sabe aquele cara cri-cri, aquela pessoa cri-cri? Você não aguenta mais. Mas Deus colocou para lidar com a sua paciência. Porque você é estupim curto. Eu não tenho paciência, eu sei disso. Eu nasci já falando língua, acho que eu falei. Eu não tenho, meu forte não é a paciência. Eu tenho outras virtudes, mas não é a paciência. Mas cada vez que eu fico muito impaciente, Deus diz, você vai ficar no banco da paciência, esperando a hora do meu agir. Eu digo, dura lição que eu tenho que aprender na minha vida. Por quê? Porque eu sou impaciente. Então Deus põe juntamente com a gente, alguém o oposto da gente, para lidar com a gente. Olha aqui, a Sônia.
o Cesário esquece tudo em todo lugar da vida. Pensa num cara que esquece tudo. Ontem saiu do culto, foi para lá, mandou ligar na igreja, porque esqueceu a carteira dentro da igreja, a Bíblia, a carteira, sei lá o que. O celular é a carteira. É disso, mas gordo, porque ainda amaldiçoou o cara. Gordo, você esqueceu lá, ele só esquece, pastor Nilson, ele só esquece a carteira em todo lugar. Esquece. E falando, de repente ele foi no carro, está dentro do carro a carteira. São essas coisas bobas e pequenas que Deus usa para tratar com a gente, irmãos. Você já sabe, né? Tua mulher é uma bênção. E o teu marido, então, nem se fala. Porque se duas pessoas casam, são iguais uma à outra, gente, o casamento dá certo, eles vão morrer juntos. Aqui, ó. 80 e 90 e tantos anos de vida, os dois com a mãozinha dada, andando de mãozinha dada um com o outro, um beijinho com o outro, assim, Jesus bendito, tem misericórdia. O seu casamento não é mãozinha dada, é tapinha para cá, é tapinha para lá, empurrãozinho para cá, anda logo. Gente, nós estamos na Jericó, é um lugar do tratamento. Sabe o que é o pior do Jericó? É quando Deus está tratando com você, está moendo você, e Deus diz, cala a boca, fica quieto, que eu estou tratando, o silêncio é a tua vitória. Homens não tratados por Deus, ao invés de ser bênção no poder, vão usar o poder para manipular e não para edificar. Nós vimos no Brasil isso de monte. Quantos homens começaram bem e hoje são donos de religião. Não preciso nem falar os casos. Porque nunca foram. Gente, doutor Reinaldo era um juiz. E doutor Reinaldo corrigia até erro de português que eu falava. Ele corrigia erro de português. Não é assim que fala, Nilson, em púlpito. Você acha que eu gostava disso? Hoje, se você corrigir alguém em púlpito, ele te processa. Mas ele me corrigia para o meu próprio bem. E eu entendi na minha vida isso. Eu sempre fui um cara ensinável. Um coração ensinável. Eu posso ter milhões de defeitos, mas eu sou um cara que sou ensinável. Vou aprender. Preciso aprender. Reconheço que tem meus erros, as minhas limitações, e por isso eu quero aprender. Quem para de aprender e acha que já sabe tudo, é dispensável para o reino de Deus. Só aquele que está em constantemente aprendizado pode se transformar num pastor de ovelhas. Pedro negou Jesus, mas Jesus chega para Pedro e diz, você tem potencial, cara. Você me negou 3 vezes, então eu vou te pedir assim, apacenta as minhas ovelhas. Porque o Pedro reconheceu que tinha errado, chorou em arrependimento, se quebrantou aos pés de Jesus Cristo. Estamos na Jericó. Não passou a Jericó, vamos lá. Aí ele vai para o Jordão, Gilgal, Betel, Jericó, e vai para o Jordão. Jordão na Bíblia é o lugar da bênção, é o lugar onde você toma posse da bênção. Foi no Jordão que Jesus foi batizado, foi no Jordão que Naamã foi transformado, foi no Jordão que o povo passou em seco e as águas se abriram. O Jordão é o último obstáculo para a porção dobrada. É quando você já saiu de Gilgal, andou para Betel, passou por Jericó, agora eu vou cruzar o Jordão, e ali no Jordão que eu vou ter a porção dobrada da minha vida, é a última barreira. É o lugar da posse, é o lugar de mergulho. Deus falou para Naamã, mergulha nas águas do Jordão e você vai ficar limpo e purificado. O Jordão é as águas do Espírito, é quando você se envolve com esse Espírito e o poder de Deus vem sobre a sua vida e te enche, te transforma, te transborda. É o lugar da posse. Você está ali pertinho e vai surgir o Jordão. É o lugar da humildade, do quebrantamento. Pode ir para frente. Você precisa demonstrar perseverança. Eu queria colocar para você esse texto bíblico que eu acho importante demais. Pode colocar para mim em 2 Reis, capítulo número 2, por favor, querido. Eu vou citar para você algumas coisas que acho. Eu não sei se tem no meu PowerPoint, às vezes até tem. Põe no meu PowerPoint lá, às vezes está lá, nem vi. Põe no meu PowerPoint. Volta lá. Você precisa de perseverança. Pode ir para frente, vai lá onde você parou. Jordão, lá, vamos ver o próximo, isso aqui.
Primeira coisa que o Eliseu fala para o Elias, isso aqui eu quero concentrar para a gente concluir. O Elias fala assim para o Eliseu: olha, você vai ter essa porção, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. O Elias disse: eu vou para os montes. O Eliseu dizia: eu não te deixarei. Se você quer a porção dobrada do Espírito Santo, agarre-se na saia do profeta. Se apegue no manto da unção. Persiga esse ideal que você tem. Admire, lute, introjete esse modelo e diz: eu quero essa unção na minha vida. Eu não quero ser como ele é. Eu quero ter a unção que Deus tem derramado e como ele pode derramar na minha vida e me usar poderosamente. Persiga. Diga como Eliseu: não o deixarei. Vou estar contigo onde quer que for. B, você tem que lidar com os coveiros. Quando Eliseu começou a caminhar com Elias, os coveiros disseram: você está sabendo que o Senhor vai recolher Elias do monte? O Eliseu respondia assim: eu sei, não me interessa. E 3 vezes eles dizem a mesma coisa: você sabia que o Senhor vai recolher o Elias? Tão certo como vive o Senhor, você está sabendo que o Senhor vai levar Elias hoje? O Eliseu dizia: sim, eu sei, mas não me fale sobre isso. Vai ter gente que vai impedir ou vai querer ser coveiro na sua vida. São aquelas pessoas que nunca passaram nem o Gilgal, ou que estão no Gilgal e não querem que você avance até o Jordão. E vão ficar tentando desviar você do projeto, do propósito, do objetivo, do foco. Quando eu cheguei em Rio Claro, começando a orar, jejuar, com oração, estou lá há 34 anos, no começo, sabe o que as pessoas dizem de mim? Ele é um fogo de palha, ele é um profetinha, ele traz profecia e revelação, não vai durar muito tempo nessa igreja, ele não tem todo esse discernimento, ele não é sábio igual o doutor Reinaldo. Imagina que vai substituir o doutor Reinaldo, é um moleque de 22 anos de idade, ele não vai chegar lá, não tem essa capacidade, ele não é o doutor Reinaldo, poderoso, conhecido no Brasil inteiro. Quantos coveiros tentaram dissuadir-me do meu sonho? E eu continuei trabalhando, lutando, orando, intercedendo. Nós fazíamos reunião de oração segunda-feira no cenáculo da igreja. Foram falar para o doutor Reinaldo que ali acontecia coisas estranhas. Por quê? Porque o Espírito manifestava, tinha língua, tinha revelação, poder, o fogo caía, e começamos a orar. O doutor Reinaldo mandou uma diaconisa para fiscalizar, ver o que acontecia. A mulher entrou na frente do cenáculo, estava com a gente presente, começamos a orar, a mulher foi batizada com o Espírito Santo e falando língua estranha. Voltou para o pastor Reinaldo e disse: não vi nada de errado, eu só vi poder de Deus. Me diziam: o moleque profeta está profetizando, me diziam acerca de mim. Muitos coveiros tentaram me impedir de chegar lá. Quando eu entrei na Rede Inspire para tentar a mentoria com o Carlito Paz, disseram assim: mas é mais um que existe, é mais um que existe, é mais um que existe. Tem muita gente que não alcançou o que você alcança e não quer que você alcance, e fica gorando a tua boa sorte. Não dê ouvido a coveiro. Tem 2 tipos de pessoas na igreja: coveiro e parteiro. O parteiro é: eu tenho um sonho de pregar às nações, vou orar por você, Deus vai usar a sua vida, Deus é poderoso, vai em frente, estou contigo, estou orando por você. Coveiro: eu tenho um sonho de pregar às nações. Você mal saiu do ventre materno, quer pregar às nações. Se enxerga, camarada. Não ouça coveiro, ouça parteiro. Seja alguém gerador de sonho e não matadores de sonho. O grupo de profetas tentou persuadir e desistiu. O próprio Elias dizia para Eliseu ficar. O Elias disse 3 vezes: fica aqui. Chegou em Gilgal, o Elias disse: fica aqui em Gilgal. O Eliseu disse: não, eu vou com você. Onde você vai? Vou para Betel. Fica aqui em Betel. Não, eu vou com você. Onde você vai? Eu vou para o Jericó. Fica aqui em Jericó. Não, eu vou com você no Jordão. O próprio Elias falava, ou para testar o Eliseu. E Eliseu dizia: não, eu quero ir atrás de você.
É essa gana que tem que ter no homem de Deus. Essa gana. Quarto, você precisa estar atento. Acho isso lindo demais. Não sei se o texto bíblico está aqui. Põe o próximo. Quando o Elias vai subir para o céu, o Elias diz para Eliseu: se você me vir subindo, a porção dobrada vai ser tua. Ô gente, se você me vir, você está andando tão perto de mim, caminhando tão perto de mim, se você me vir subindo, você terá a porção dobrada. Quem foram os que viram Jesus subindo ao céu? Os discípulos. Quem foram os que receberam o poder no Pentecoste? Os discípulos. Se você me vir, quer dizer, fica atento, fica vigilante, não perca nada. Não perca nada. Cada movimento do homem de Deus, você está prestando atenção. Você está olhando como ele faz, como ele ora, como ele interpreta, como ele conversa, como ele profetiza. Você está olhando o homem de Deus, você está olhando aquela pessoa, você está percebendo como ele faz, como ele age. Você imita essa conduta. O ser humano só faz por imitação. A gente imita. A gente vê e a gente imita. Nós não somos criativos por natureza. Nós imitamos o que vemos. Nós introjetamos o que vemos. Se você me vir subindo, aí sim, você vai ter a porção dobrada sobre a sua vida. O Espírito Santo opera de maneira sorrateira. Quando menos você espera, ele age. Fique esperto, fica atento, fica vigilante. Sabe o que falta ao povo de Deus? É a vigilância. O diabo, ele entra sem você perceber. Falei isso ontem e vou repetir. Quando começa um movimento de avivamento, nós vamos ter serpentes que vão tentar sair do fogo para tentar prender a sua mão. Você faça como Paulo e não como Eva. A Eva conversou com a serpente e o Paulo jogou a serpente no fogo. No fogo. Não deu vida para a serpente. Ela vai entrar com mimimi, vai entrar com coisinha. Vai chegar alguém e vai dizer: eu vou embora dessa igreja porque essa igreja está muito moderna. Ok. Que Deus te abençoe. Aí eu vou embora dessa igreja porque o pastor não prega de terno. Se prega de terno, emagrece 5 quilos. Vai ficar magrinho, cara. Eu já tive lugar de pessoas que foram pregar, não puderam pregar porque não tinha terno para pregar. Presta atenção, uma coisa importante, querido. Você precisa ficar vigilante. Por onde o diabo está entrando, onde ele quer entrar, como ele quer entrar. Falei ontem, pornografia é uma porta aberta. Fofoca é uma porta aberta. Falta de perdão é uma porta aberta. Você tem que fechar essas portas para o diabo dizer: não vai entrar aqui mais. Não deixe você entrar aqui mais. Não permito que você entre nessa área da minha vida. Ele usa a tua instabilidade emocional. O diabo sabe que você esquenta fácil, que você ferve fácil. Então eu vou usar uma situação para ele ferver e perder o controle. Aí perde o controle e diz: meu Deus, o que eu fui fazer? Deixei que o diabo me usasse. Por quê? Porque ele sabe quais são os seus pontos fracos. Pode não ser. Aí eu não tenho problema nenhum com pornografia, mas tem problema com a língua. Conhece aquela história de 3 pastores? 3 pastores resolveram confessar um para o outro seus pecados. 3 pastores, Lucas, o Marinho e o André, reuniram para confessar os seus pecados. E o primeiro disse assim, não vou dizer quem são os caras. O primeiro disse assim: meu problema é com dinheiro. Eu vejo um dinheiro no gasofilácio, eu passo lá, pego, ponho no bolso para comprar umas coisas para mim. Eu tiro dinheiro da igreja. Ou disse: graças a Deus não tenho problema com dinheiro. Meu problema é com mulher. Eu vejo uma mulher, eu saio com meu Deus, sangue tem poder e palamalaia. Aí o outro disse assim: meu problema, graças a Deus, não é com dinheiro e nem com mulher. Meu problema é com a língua. Eu estou doido para sair daqui e contar o que eu ouvi. Querido, em nome de Jesus, você tem que olhar para onde as brechas do diabo entram na sua vida. O Sansão foi destruído por causa da sexualidade. O Davi foi destruído por causa da sexualidade. O Salomão foi destruído por causa da sexualidade. O Absalão foi destruído por causa do seu orgulho. O Adonias foi destruído por causa da sua rigidez, da sua teimosia. Quantos homens de Deus perderam a bênção de Deus por causa de brechas que foram abertas? Você tem que ficar vigiando o tempo todo. O diabo pode mandar um falso profeta no vosso meio. E se ninguém tiver discernimento, ele vai deitar e rolar e dividir a igreja. Tem que olhar e dizer: há algo estranho nesse cara.
Lá em Praia tinha um cara que vinha dançar música hebraica, amigo do Cesário. Que dizia ser judeu, mas tinha cabeça de nordestino e corpo de espanhol. Parecia um Sargento Garcia. Então ele dançava música hebraica. Ele chegava no público, dançava música hebraica para cá, música hebraica para lá, música hebraica. E foi lá, o doutor Reinaldo deixou ele entrar na igreja, ele entrou e começou a dançar. Só que na semana ele ia na casa das pessoas profetizar contra a igreja e o pastor Reinaldo. E o pastor Reinaldo deixava ele na frente e lá, até pregar, ele pregou. E eu tenho uma coisa comigo: quando o santo não bate, sai de fora. Porque o discernimento, gente, não é assim você vê o capeta na pessoa, ou eu vejo o capeta em você. Não, no seu caso, não. Discernimento é você ter uma sensação de ter uma coisa esquisita. O nosso santo não bateu. O amor da sua vida não sou eu. Não bateu o santo. Você sabe que tem alguma coisa esquisita com aquela pessoa. Você percebe. Isso é discernimento, porque antes de você pensar com a sua cabeça, o teu corpo te faz pensar. O teu corpo é o empirismo, o teu corpo sente o ambiente. Você entrou num ambiente carregado, você sai cansado. O teu corpo sente o ambiente, sente as pessoas. Uma planta sente pessoas. Você põe uma planta na sua casa bonita, linda, entra uma pessoa negativa, a tua planta seca. Tem um amigo meu que tinha um passarinho que cantava lindo. Entrou um amigo dele na casa, olhou para o passarinho e disse: eu queria ter tanto um passarinho igual ao seu. A hora que o cara saiu de casa, o passarinho morreu. Tem gente que é assim, gente. Que ela traz uma ziquezira, ela traz uma coisa ruim. E se você não discernir, vai destruir a sua vida. Marinho conhece, pastor Mário conhece uma irmã que mora em Rio Preto, Maria José, começou a aprender aula de violão com uma moça. Aula de violão, para encurtar a história. No final ela está tendo um caso com a moça. E quando fomos orar com ela, ela ficou possessa igual um bicho. Metade do corpo virou bicho, metade era gente. Ela não percebeu que aquela aula de violão foi uma maneira pela qual o diabo entrou na vida dela e destruiu. Hoje ela é casada, tem seus filhos, mas ela se arrepende muito de se envolver lesbianamente com uma mulher. O diabo é assim, ele põe um amigo errado, ele põe uma pessoa errada, um conselheiro errado. Aí não aguento mais meu marido, estou pensando em separar. Chifra ele mesmo, filha. Tem um vizinho meu que está doido para te pegar. Ouviu gente errada, ouviu conselho errado, o diabo usou gente errada. Tenha vigilância. Deus falou, Elias falou para Eliseu: se você me vir, você vai subir. Vamos lá para frente. Você precisa tomar posse no Jordão. Vamos lá para frente. Você precisa crer. Agora uma coisa importante. Quando tudo isso aconteceu, você vai ver um texto que eu acho interessantíssimo aqui. Não sei se o texto está aí, vamos lá, põe para frente, vê se o texto está aí. Não, pode voltar para trás então. Quando eles voltam, põe para mim, 1 Reis 2:18. Quando eles passam todos os estágios, chega no final, e no Jordão, o Elias sobe, a porção cai sobre o Eliseu, ele recebe a porção, 2:28. Não, 2:28, é o último versículo, por favor. Não, é 2 Reis 2:28. Vamos lá. Eles passaram todos os estágios, o Elias subiu ao céu, Eliseu estava vendo o que estava acontecendo, e Deus chegou e falou o seguinte para Eliseu, vamos lá. Pode deixar aqui, ó. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo e por fim voltou a Samaria. Vai lá, 26. 26. Oi? Acabou aí? Ah, então, perdão. Então põe na NVI, por favor. Que é 25. Põe na NVI, se você tiver aí para mim. Outra versão que você tem, não? Ele voltou para Jericó. Porque depois de você ter uma experiência gloriosa com Deus,
Sabe o que Deus faz com você? Você não vai ficar no Betel. Você vai ficar na Jericó. Porque é gostoso ficar na Betel. Como se você tivesse o tempo inteiro uma experiência com Deus o dia inteiro. Mas Deus nos põe de volta na Jericó. Sabe por quê? Porque por mais experiência que nós temos com Deus, nós vamos ser tratados a vida toda. É uma utopia você achar que eu fui tratado uma vez, nunca mais. Não. Nós vamos ser tratados a vida toda, querido. Quando voltaram para lá, voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó. É isso aí mesmo. Persiga, mas entenda que mesmo depois de Deus usar a sua vida, Deus vai continuar tratando com você todos os dias. Com a sua motivação, com as suas intenções, com os seus pensamentos, com os seus pecados. Deus vai continuar tratando com você. Gente, é uma utopia você achar que uma vez que Deus te usou com poder, você está tão bom e tão santo acima do bem e do mal. Eu posso sair daqui e Deus está tratando comigo alguma coisa, com a minha paciência, com a minha perseverança. O problema desses super-homens é achar que não precisam mais de tratamento. Não reconhece que tem áreas na sua vida que Deus tem que lidar com eles todos os dias. Viver com Deus nessa terra é viver num constante tratamento e quebrantamento, até a hora que Ele nos chamar. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus vai aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo. A temperança, a prudência, a sabedoria, a cautela, o amor, a graça, o dom do servir um ao outro, enquanto nós vivemos nessa terra. Às vezes acabou o culto maravilhoso, abençoado, chega em casa, é um problema, está uma irritação, deu pau. Mas porque eu achava que não ia ter mais pau e tem pedra. Mas por quê? Porque sou humano. Porque ao mesmo tempo que Deus me usa poderosamente, a linha tênue para o diabo me usar é muito poderosa, muito pequena. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Quem pode entender isso, querido? Vida de geração profética é uma vida de constante tratamento e quebrantamento. Não vai parar nunca na vida.